Bate-papo descontraído, revelações, perguntas inteligentes e respostas surpreendentes. Mais um novo convidado especial no podcast, aqui na Multiweb TV com Marcos Roberto. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Multiweb TV. E o convidado de hoje, Padre Dionísio Sebold. A pronúncia é assim mesmo, Padre Dionísio? Exato, bem correto. Bem correto. Como está o padre? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Santa paz. O Padre Dionísio é natural de onde? Eu nasci em Tuporanga. Quando tive 5 anos, meu pai veio de muda para Taió. Me tornei gente em Taió. E depois, aos 16 anos, entrei no seminário em Salete. Em Salete? Em Salete. E aí segui... Isso lá nos anos... 64. 64. E aí permaneceu por quantos anos estudando em Salete no seminário? Eu fiz lá... Terminei o primário, depois o ginásio, o segundo grau, depois... Aí fui para São Paulo, filosofia, e também... naqueles velhos tempos, a gente tinha que fazer aquela prova famosa que ninguém gosta de fazer, né? Se passa, tudo bem, se não, a gente fica, né? O padre fala dessa prova, de que forma é? Agora esqueci o nome. Para você entrar na faculdade, você tem que passar por ela. Sim. Como é que chama aquele que faz ao vestibular? O famoso vestibular. E aí a gente fez o vestibular, passei. Aí fiz a bacharelado em filosofia. Sim. Depois fiz bacharelado em teologia. E aí eu ia em frente. E aí o padre inicia, se forma padre e inicia trabalhando em qual região? Não, depende, não tem região. Para mim é o seguinte, eu pertenço a uma congregação missionária. Sim. Após a minha ordenação, a gente recebe a primeira nomeação vindo de Roma, da casa do Conselho Geral. Sim. Eu fui enviado para o Acre. Para o Acre. Para a região amazônica do Acre. E aí o Dionísio se forma padre em que ano? Sempre depois de terminar os estudos. Sim. Isso depois que concluiu o 4º ano de teologia. Sim. Aí é ordenado diácono, aí é ordenado presbítero e aí vai para a missão. Sim. Esse é o caminho. E você lembra o ano? 81. 81. É isso que eu queria saber. Em 81 fui ordenado e fui para a missão. São 42 anos, então. 42 anos de missão. Sim. E aí vai para o Acre e fica quanto tempo? Normalmente a primeira nomeação tem 3 ou 6 anos. Uhum. Eu fiquei os 4 anos lá. 4 anos. E depois a congregação me enviou para a Alemanha. Trabalhei 4 anos na Alemanha, na animação missionária da juventude. Da Alemanha voltei e aí fui trabalhar em São Paulo como ecônomo da congregação, da província. E na Alemanha em qual cidade? Ficou somente numa cidade? Não. Morava em Stuttgart, no sul da Alemanha, e trabalhava também em Knechteden, fica na cidade de Colônia. Uhum. Né? E já falava em alemão? Lá eu fiz o curso de 4 meses intensivo. De manhã, a parte da manhã, era gramática, à tarde era o estudo de aprender a pronunciar certo, correto, chamado Sprachlabor, e à noite, então, era o dever de casa. Sim. Assim foi 3 meses, todos os dias. Foi uma experiência importante, padre? Não. Aprender uma nova cultura, uma nova língua. Sim. Se eu queria trabalhar lá, eu tinha que falar perfeitamente. Depois de 3 meses, fiz a prova, o exame, e passei, podia entrar na faculdade na Alemanha direto. Sim. Porque aprendi a falar o alemão. O alemão, o dialeto que a gente fala por aqui, só atrapalha. É mesmo? É. E aqui, você chega com algumas pessoas falarem alemão? Não. É só brincadeira, mas não Sim. falar em alemão assim aqui, não. E foi uma
boa experiência ficar esse tempo lá na Alemanha? Eu tive que aprender. A Alemanha é Alemanha, não é Brasil. Por quê? É Alemanha. Tem o seu estilo de ser. Salete é Salete. Salete não é Rio de Janeiro. Sim. É uma coisa. Esse é um exemplo. É um exemplo. Salete é Salete. Salete não é Rio de Janeiro. Sim. Tudo que eu posso fazer que Salete em Rio de Janeiro, eu não posso. Tem as diferenças. Tem a liberdade que eu tenho aqui de andar para onde quiser, lá não. Você vai nos morros lá para ver o que acontece. Aí depois a gente vai falando. Aí você volta para o Brasil e vai atuar onde? Não. Volta não. Fui convidado a voltar para o Brasil para uma nova missão aqui no Brasil. Sim. E aonde foi? Foi em São Paulo, que eu te falei. Sim. Como econômico da província. E ficou por quanto tempo? 6 anos. E depois? Depois eu fui para Minas Gerais. Fiquei 11 anos. Depois de Minas Gerais, foi Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro, fui para o Tocantins. De Tocantins, voltei para Minas Gerais. E agora estou aqui. Mas você está em Salete agora. Você antes já também tinha atuado em Salete ou não? Não, só na paróquia de Salete, não. Trabalhei antes no Morro da Salete, lá. Uhum. Mas na paróquia, não. Sim. Primeira vez. No Morro do Santuário foi em que período, padre, lembra? Foi há uns 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás. É. E ficou por um período... Não, curto. Curto? Curto. Fui lá para ajudar um pouco, mas minha missão era outra. Sim. Tá. Então vamos para frente, o que o senhor quer mais? Há uma diferença de região para região? Bastante diferença? De quê? Eu falo dessa que o padre falou, Salete é uma situação, o Rio de Janeiro é outra, Sim, Minas Gerais é outra. Cada região tem sua cultura. Cada região tem seu modo de ser. Cada região tem seu modo de ver as coisas. Por exemplo, se você vai para Rio Verde, é uma coisa. Se você vai para Ribeirão do Ouro, é outra coisa. Não é a mesma coisa, não, mas estamos em Salete. Sim. Então tem que respeitar. A cultura de um lugar, o jeito de ser de um lugar e o jeito de ser do outro, tem que ser respeitado. Sim. É assim, principalmente quando se fala em estados. Sim. Santa Catarina é um jeito de ser. Quando vai para Minas Gerais, é outro jeito de falar, outro jeito de pensar, outro jeito de ser. É a cultura mineira que impera. Sim. É assim, é a mesma coisa. Se você está agora aqui no Ribeirão América, é uma coisa. A maneira de rezar, de o povo se fazer as coisas, é uma coisa. Mas se você vai agora para a região do Platina, lá em cima, não é a mesma coisa, não. Já é diferente. Já é, num diretório tão pequeno, tem essa. Imagina na região macro, como é que é. E as estruturas, eu falo, das igrejas, também é diferente? Tem que respeitar as dioceses, a orientação diocesana. Uhum. Tem a orientação da CNBB a nível nacional, depois tem as orientações diocesanas. Sim. E cada lugar tem seu jeito de ser. Sim. Padre, hoje como é que está a estrutura aqui em Salete? Da paróquia, das capelas? Falar como é que está a estrutura, eu estou muito pouco tempo aqui para falar sobre isso. Uhum. Porque eu aprendi o seguinte: primeiro ano que você está numa paróquia, você fecha a boca, abre os ouvidos, abre os olhos, aprende e olha e vê. Sim. Então, toda frase que a gente falar com muita antecedência, a gente pode errar feio, né? Então, a primeira fase é aprendizado. É aprendizado. E depois é conhecer o jeito diocesano de ser. Sim. A diocese, as orientações. Porque cada diocese tem um plano pastoral. Tem orientações administrativas, tem regras e o estatuto que a gente tem que obedecer, né? Sim. Então, eu estou na fase de reaprender essas coisas. Cada padre tem um jeito de trabalho também diferente? Cada ser humano é diferente, não é? Sim. Então, cada padre é diferente. Porque o padre fala da questão da diocese, mas a linha de trabalho é você quem determina ou você tem que seguir as regras? Seguir as regras.
A linha diocesana eu tenho que seguir. Se eu fizer tudo da minha cabeça, o bispo pega na orelha. Não é assim. Temos que caminhar numa unidade. Sim. Como o Papa Francisco nos fala sempre. Aprender a caminhar juntos, nunca sozinho. Há muitas metas para um padre no dia a dia, no trabalho? Não é muitas metas, não. É seguir a sua vida religiosa, seguir as orientações, seguir o caminho. Sim. E seguir o evangelho. Como que o padre tem avaliado a participação dos fiéis? Por isso estou dizendo, eu não posso avaliar, é muito cedo. Eu estou muito cedo. A participação dos fiéis, ela vem... Cada momento ela tem o seu jeito de ser. Uhum. E para isso eu tenho que respeitar. E há muitos desafios? Todo dia. Todo dia tem desafio. E quais seriam, assim? Não vou falar sobre isso. É? Não vou falar sobre isso. São Porque... particularidades? Não vou falar sobre isso. Vamos mudar de assunto. Sim. Padre, essa questão, eu falo de fiéis ainda. Há mais ingresso na igreja ou desistências na atualidade? Não sei. Aqueles que são da igreja, são da igreja. Eles não desistem nunca. Aqui são da igreja. O problema é que intermediário, que nem cá e nem é lá. Uhum. Aqueles que são fiéis, seja qual igreja for, não muda. Sempre São permanece. Permanece. Sobre a festa do santuário e a importância deste evento para o município de Salete. Primeira coisa, uma festa religiosa. É o santuário Nossa Senhora de Salete. E sendo uma festa religiosa, ela tem a sua mensagem. A sua mensagem em que o povo é chamado a vivenciar a espiritualidade. A Nossa Senhora de Salete, ela é conhecida como mãe reconciliadora dos pecadores. Ela nos convida a uma reconciliação. Uma reconciliação, convida a gente a olhar para dentro de si, e o que ela mais pede é que nós façamos as pazes com Jesus Cristo. Sim. Fazemos as pazes. Por que Nossa Senhora de Salete apareceu chorando? Hã? Por quê? Por que ela apareceu chorando? Porque o povo daquela época não respeitava o seu filho. Uma mãe vê que seu filho não está sendo respeitado, ela sente dor. Sim. Então, a grande mensagem de Nossa Senhora da Salete para a festa é a reconciliação. Reconciliai-vos contigo mesmo e com seu filho Jesus. Sim. E aí, a festa Nossa Senhora é onde o pessoal vai como tipo para o Morro do Santuário como peregrinos ao encontro da mãe, e a mãe nos apresenta seu filho Jesus. Sim. Vai ao encontro de Jesus. Padre, e neste momento que todos os anos acontece, que é a festa, né, do santuário conhecida, não somente de Salete, mas da região, sempre há a presença de pessoas. Sim. Porque é o santuário diocesano, não é só de Salete, não. Uhum. Santuário diocesano, vem pessoas de muitas regiões. Sim. Principalmente nessa época. Principalmente na terça-feira, dia 19, que é o dia de Nossa Senhora de Salete. Sim. E quem vai celebrar a missa no dia 19 é o nosso bispo. Uhum. Ele vem celebrar. Como é que está, Padre Dionísio, toda a estrutura para esse evento lá? A estrutura está organizada. Tem a equipe, o CPC, do santuário, e quem coordena é o Jordo. Sim. Coordena, e ele então está tudo, tá organizado. Como diz o outro, está pronto. E aí inicia então no domingo, dia 17, às 10 horas, com a Santa Missa. A Santa Missa festiva. Sim. E Há uma diferença da tradicional para a festiva? Não tem tradicional. Não.
Eu vou te explicar o negócio. Sim. Missa festiva é o dia da festa. Missa solene é o dia do padroeiro. Sim. Não é tradicional, não. É o dia do padroeiro. E dia 19 é o dia da padroeira de Nossa Senhora de Salete. Sim. É o dia que a gente também comemora 80 anos que a imagem de Nossa Senhora de Salete que chora chegou no Morro da Salete. Esse ano faz 80 anos. Este ano de 2023. Faz 80 anos. Então, o ponto principal do dia 19, a celebração, é isso. A celebração festiva dos 80 anos da imagem de Nossa Senhora de Salete lá no santuário, lá no Morro. E isso na terça-feira, dia 19, que 19. inclusive é feriado municipal. Pois é, exatamente, porque é o dia festivo. Padre, e aí depois, no domingo, ainda a gente está aqui no domingo, aí teremos o almoço. Como é que isso Não, isso está organizado. Sempre... Tem o almoço, depois do almoço tem o bingo, depois tem... como todas as festas aqui na comunidade são organizadas lá também. Sim. Como é que está a expectativa para este ano? Olha, se não chover vai ser boa. Se chover, fazer o quê? Né? Sim. Mas mesmo assim, a tenda que foi colocada... Tem tudo organizado. Há, digamos, como receber, né, a todos lá. E há também uma estrutura para a quantidade de pessoas, padre, quanto a isso? Não, a estrutura é bastante grande. A estrutura é boa. E aí pode vir, tem chance porque o pessoal fica no ambiente, curtindo o ambiente, curtindo a paisagem maravilhosa que tem. Então, olhando o ambiente total, pode vir muita gente que tem espaço. Sim. Muita. Padre, e na segunda-feira, às 18 horas, também tem uma programação? Em 18 não, 19. Somente no dia 19 daí? Às 19 horas, não dia 19. No dia 18 às 19 horas. Não 18 horas. Sim. Às 19 horas nós temos um momento de espiritualidade, de adoração ao Santíssimo Sacramento com a bênção do Santíssimo. Sim. Em que a gente reza na espiritualidade de Nossa Senhora da Salete. Sim. O que ela pediu, né? Ela pediu para a gente se reconciliar. Então, é um momento de oração, um momento de adoração, o momento da espiritualidade saletina. Sim. Há também todo, como o padre falou, um envolvimento de voluntários que contribuem, que ajudam para que a festa aconteça, padre. Sim. Tem. Tem os festeiros, tem os convidados, tem os corais convidados, está tudo organizadinho. Sim. Tem, sim. E além disso, claro, né, a gente fala deste momento, mas há uma programação, eu falo no Morro do Santuário, na capela, durante o ano todo. Lá no ano todo, que todo dia 19, às 19 horas, tem a Missa da Saúde. Sim. Todo dia 19. E segunda coisa, nos domingos, a capela do santuário é aberta para todos que queiram lá rezar, tem chance de oração. Questão de estacionamento também tem. Então, tem espaço. Tudo organizado. Tudo organizado. Tem um pessoal próprio que é responsável pelo estacionamento, tem segurança, tem tudo isso. Sim. Há participação também do bispo, padre? Eu já falei, terça-feira. Terça-feira, somente na terça. No domingo não? Não, domingo não. Domingo ele tem outra coisa para fazer. Sim, né? São ele várias. vem terça-feira, que o próprio dia de Nossa Senhora de Salete é terça-feira, não é domingo. Sim. Que bom. Então esse é o padre Dionísio. Padre, até para a gente encerrar, o padre, além, é claro, né, deste evento, outros eventos das comunidades, o padre sempre ativo, participando também durante o ano, porque não é somente essa festa, né? Porque todas as comunidades são só 15, só 15 comunidades, todos estão sendo atendidas, as 15 comunidades, dentro de um programa mensal. Sim. Então as atividades são muitas. São muitas, né? Porque cada final de semana é entre 6 e 8 missas finais de semana. Sim. Padre, muito obrigado. E o espaço para o seu convite, a sua mensagem final a todos. O espaço é o seguinte, o convite é esse. Venha, olhe,
participe e caminhe junto conosco, com Nossa Senhora, porque a sua presença é a nossa alegria. Muito bem. Hoje recebendo aqui o padre Dionísio Sebold, ele que é o pároco da paróquia aqui do nosso município de Salete, e também o convite para todos estarem participando desta festa no Morro do Santuário no nosso município. No Leno Materiais de Construção você encontra tudo para reforma, construção e decoração. Tudo em tintas Renner, variedades em eletros, completa linha de vidros, portas, janelas, box para banheiros, produtos das melhores marcas do mercado. Condições imperdíveis e sempre com grandes ofertas. Venha você também para o Leno Materiais de Construção, em Salete e Trombudo Central, com atendimento em toda a região. Fone 3563 1199.